Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as previsões do dia 18 ao dia 24 de dezembro de 2023. E a carta que saiu é a carta da temperança, aqui que é melhor, né? A nossa querida Íris. A Íris é a emissária da Hera, tá? De Hera, a esposa de Zeus. Então, a Íris, ela vem nos trazer uma questão assim de cura, de abundância, mas principalmente de harmonia, de equilíbrio. E a temperança fala disso, saber temperar as coisas, né? Os sentimentos, as emoções, as energias. E aí observem que ela tem as asas de anjos, ela está dentro de um arco-íris, ela mexe com uma taça de ouro, uma taça de prata, equilibrando as águas, ó. Um pé ela tá na água, outro na terra. Então, quanto que nessa imagem do tarô mitológico, a temperança, ela nos fala dos opostos, da dualidade que esse planeta é regido, né? O yin yang, bom, mal, positivo e o negativo, ou enfim, certo? E isso é o equilíbrio entre a gente, não ser nem 8 nem 80. Para quê? Para que a gente possa conquistar aquilo que a gente deseja através desse equilíbrio. Então, para essa semana, eu achei que ficou muito redondinho, porque a gente vai aí, dia 24, é a véspera de Natal, e a gente sabe que quando é reunião de muitas pessoas, principalmente familiares, tem uma tendência a conflitos, a estresse, porque já tem todo um histórico, né, de situações em que já geraram algum tipo de dificuldade de comunicação, seja porque as pessoas não souberam se comunicar e dizer o que estavam como estavam se sentindo, porque não foi permitido, ou porque não se sentia permitida, seja porque é um ambiente familiar mais tóxico, enfim. E aí a temperança nos traz esse equilíbrio. A gente precisa conviver com certas pessoas, né? Principalmente agora no Natal, que é um momento familiar. Claro que se são pessoas que te fazem muito mal, tu não vai te colocar nesse ambiente, tá? De novo aí a temperança te trazendo equilíbrio. Mas às vezes tem algumas situações que a gente acaba cedendo pelo um bem maior, tá? E aí o que a nossa querida Iris vem nos falar é: observa as coisas antes de tomar as decisões. Não é momento de tomar a decisão precipitada e de julgamentos rápidos. Gente, nem pensar. É um momento de calma, de paciência, de se organizar e planejar para depois agir. Porque olha o quanto que ela nos traz de equilíbrio para conquistar esse arco-íris, que na simbologia é a união entre a terra e o céu, certo? Então, o ver quanto ela nos traz dessa união dos opostos, mas para ter essa união e poder ter o equilíbrio, eu tenho que ficar no meio entre os dois. E para isso eu preciso enxergar as duas possibilidades, para então eu poder ponderar e decidir para onde eu vou. Porque não adianta, no fim das contas, a gente sempre tem que tomar uma decisão, a gente vai escolher. E não precisa ser escolha entre 8 e 80, pode ser escolha do caminho do meio, mas eu preciso enxergar essas polaridades, essas possibilidades, para então eu poder ter consciência e condições de poder tomar essa decisão. Então é interessante que ela nos traz essa possibilidade de cura, porque ela vem trabalhar com as águas, que são as nossas emoções, certo? Ela traz essa moderação, ela traz a virtude, o autocontrole, a compreensão, mas quando a gente está no negativo da temperança, a gente tem um desânimo, a gente tem uma covardia, um desequilíbrio, a gente tem escassez, porque ela nos traz abundância, mas no desequilíbrio, ela nos traz escassez. E aí o principal é pensar escassez consigo mesmo, escassez de amor próprio, de respeito, de paciência, porque às vezes a gente tem paciência com o outro, mas não tem paciência com a gente, porque a gente foi muito ensinado a se preocupar com o outro e não se preocupar consigo mesmo, porque era uma visão egóica e ser egoísta é feio. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando no sentido de autopreservação,
que eu preciso sim olhar primeiro para mim, para cuidar de mim, para estar bem, para poder olhar para o outro. Isso não quer dizer que eu vou ficar 24 horas olhando só para mim. Isso quer dizer que eu vou ter o meu tempo olhando para mim para depois poder me dedicar para o outro. Claro que tem momentos de crise que não existe. Não é que não existe, mas vai ser muito difícil tu ter energia para cuidar do outro, porque tu está no momento de sobrevivência, de crise. Aí precisa cuidar de si, certo? É uma questão de equilíbrio. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, se eu não tenho energia para cuidar de mim, como é que eu vou poder oferecer para o outro? Certo? Às vezes um sorriso a gente consegue e já é muito, né, gente? Então, continuando aqui, a gente tem então, para quem aí tá solteiro e tá buscando, né, encontrar algum novo amor, diz que a harmonia vai fazer com que esse novo relacionamento chegue até ti. Lembrando, a carta da temperança, ela não é aquela carta de amor, ela vem falar de equilíbrio. Então, ela está falando o quanto que é importante o amor próprio para ter equilíbrio interior, para daí poder vibrar numa energia de abundância, para atrair alguém para perto de ti, mas que seja um adulto funcional, que seja uma pessoa equilibrada, que possa somar na tua vida e não te sugar. Porque muitas vezes quando a gente está desequilibrado, a gente pode sim atrair outras pessoas, mas desequilibradas, né? Porque vai vibrar na mesma energia em que a gente está, a mesma vibração que a gente está. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da energia. Se não tiver outro motivo que seja para pensar em atrair alguém legal. Só que você vai ter que vibrar também nesse legal, porque senão não vai manter essa relação, essa pessoa vai embora, né? Bem importante. No relacionamento precisa de equilíbrio, então olhar as questões que estão nessa relação para ver o que precisa ser ponderado. A carta da temperança não é uma carta de paixão, então pode ser sim uma semana em que vai ficar mais morno a relação e tá tudo bem, porque pode ser uma forma de vocês se conectarem de um lado mais íntimo, sem todo aquele fogo, porque às vezes é fácil ter o fogo e não ter intimidade, né? Quantas vezes a gente vê, né, que tem relacionamentos em que só tem a paixão, mas e cadê aquela cumplicidade, o olho no olho, que já estão há mais tempo juntos, até há anos? Porque não conseguiram desenvolver, talvez por não terem tido a consciência da necessidade de que intimidade não é necessariamente tendo relações físicas. Porque a gente pode encontrar no aplicativo alguém, ter uma relação, cada um vai pro seu canto, e aí cadê a intimidade? Né? Teve a satisfação do prazer, supondo que tenha sido bom para os dois, ou para as duas. Mas, e essa conexão profunda? Essa conexão profunda ela é emocional, ela é espiritual e ela tem também uma conexão mental. E isso leva tempo, porque o amor leva tempo, certo? Então, é olhar na relação a dois, aonde que tá aí precisando construir algo novo. E aí a gente pode aí ampliar não só para o relacionamento amoroso, mas para todas as relações, principalmente como a gente está aí nessa semana aí, última semana do Natal, nas relações familiares, quem for a tua família, seja de sangue ou não, tá? Então é olhar aonde está precisando trazer uma nova perspectiva para quem sabe poder reconectar com algumas pessoas, né? Se é possível reconectar com essas pessoas, né? Rever algumas questões de que talvez tenham coisas mal resolvidas ou mágoas aí, quem sabe mexer nessas águas e limpar pelo menos dentro de ti. Porque ok, gente, às vezes não é possível conviver com a pessoa, mas a gente sempre pode resgatar dentro da gente e isso é essencial para trazer o equilíbrio e a cura interna, certo? E aí aqui de ervas, tá? Que é interessante, é camomila, lavanda ou folhas de amora, para realmente trazer esse equilíbrio e essa harmonização, certo? Tanto para o chá, fora a folha de amora, tá, gente? Camomila ou lavanda, quanto aí para o banho de ervas e aí inclui a amora. Eu tirei a amora do chá porque ela pode ser tóxica para algumas pessoas, tá? E eu também não estudei muito ainda a folha de amora, né, fitoterapicamente falando. Então, na dúvida, a gente não toma.
né? E também eu falo muito assim, ó, na dúvida se tu tem que escolher, vai fazer uma compra? Não compra. Ficou na dúvida? Não compra. Aqui fecha muito com a questão da harmonia, porque a gente está na última semana, o quanto que a gente tem a tendência de gastar. E a temperança fala de equilíbrio. Pense em 2, 3 vezes antes de gastar. Precisa de toda aquela fartura na mesa para o Natal? Será que se a gente fizer algo um pouco menor, mais enxuto, ainda assim vai ser gostoso e vão poder aproveitar? Porque lembrando, né, gente, muita coisa acaba indo fora. Porque por mais que tu divida entre os parentes, ninguém vai dar conta de tanta comida. Daqui a pouco tu já tinha comida em casa, já pôde só 2 dias, aquela comida já ficou ruim, ninguém vai querer comer e vai fora. E aí que a gente está falando de escassez, porque a gente está limitando o acesso de alguém àquele alimento que está indo fora. E eu não estou me permitindo fluir na abundância, porque não é porque tem fartura na minha mesa que eu estou vivendo na abundância. Pode ter fartura e eu estou vivendo na escassez, porque eu não estou comendo, eu só como quando já estragou, quando está ruim, né? O quanto que a gente tem que revisar o que é abundância mesmo. E realmente eu estou vivendo na abundância, porque quantas pessoas aí que ganham bem e que estão muito endividadas, ou que estão muito infelizes com o seu trabalho, porque só trabalha e não tem tempo para usufruir dos benefícios que o dinheiro pode trazer, porque o dinheiro sim pode ser sim muito positivo. A gente que tem que aprender, né, a ressignificar o dinheiro para que a gente possa viver de forma positiva. E aí também a questão é, precisa ter tanto dinheiro assim para ser feliz? A pergunta é, o que te faz feliz, né? Ter um lar agradável, estar com pessoas que te façam bem, ter um trabalho que te realiza, ou um trabalho que te proporciona financeiramente te realizar, né? Ter teus hobbies, ter saúde. Vamos repensar tudo isso. Vocês veem o quanto que a carta da temperança ela nos traz um aprofundamento sobre a gente mesmo, pensando que a gente está aí aqui em menos de 15 dias do final do ano, porque hoje é dia 18. Então, o que é escassez e o que é abundância na tua vida para trazer esse equilíbrio, porque nesse planeta Terra a gente ainda vive muito na escassez, né? De que eu preciso muito para mim e o outro não precisa de nada. Então eu quero receber e eu não quero dar. E aí quanto que a gente vê de pessoas que não têm nada e de algumas poucas pessoas que têm muito demais. Não precisaria, né? A gente podia aí ter um equilíbrio para que todo mundo pudesse ter a sua parte, que é direito de todos nós, porque a grande mãe, ela é muito, ela nos traz muitas bênçãos, ela é muito generosa, essa palavra que eu queria falar, tem para todos nós, certo? Então, uma semana de muito equilíbrio, planejamento no sentido de tomar as decisões, mas cuidado, gente. Se a gente fica no negativo da temperança, a gente procrastina. Não é mais momento de procrastinar, é momento de ação. Ó, o ano 8 chegando aí. E para poder ter colheita positiva, tem que ter semeadura. Comecem a semear suas sementes. Tem que plantar. E quem procrastina não planta, se boicota. E aí não tem colheita nenhuma, tem frustração. A gente não precisa disso, né? A gente precisa de alegria, a gente precisa de trabalho duro para conquistar aquilo que a gente quer. Ok, se precisa de trabalho duro, então é trabalho duro. Se não precisa de trabalho duro, não é? Mas procrastinar não, certo? A gente precisa realizar aquilo que a gente veio fazer nesse planeta com harmonia, compreendendo que sim, a gente está no planeta aqui, o aprendizado ele tem sofrimento porque a vida é sofrida, mas ela não precisa ser tão dolorosa. E aí, de novo, eles nos trazendo esse equilíbrio. Abençoada semana para todos nós. Beijinhos.